Bom dia, Frank. Bom dia, Débora. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu venho aqui para poder fazer a apresentação, né, da nossa proposta aí de projeto para centro comercial em edificação existente, ok? Abri aqui primeiramente no Google Maps para que a gente possa fazer uma breve análise, tá? Da fachada para poder justificar as ações aqui, tá? Tomadas em projeto, tá? Primeiro ponto, tá, que a gente pode reparar aqui é que tem esse recuo na edificação, né? Então, na nossa proposta, a gente prolongaria essa laje aqui para criar uma laje técnica para os ar-condicionados, tá? Do centro comercial que vai ser no térreo, ok? Que fica facilmente acessado por essa varanda aqui do imóvel ali de cima, ou também aqui por baixo, botando uma escada e subindo, tá? E também, dentro da nossa proposta, fazer a demolição desse muro, remover esse portão e criar um pórtico, né, chamativo de acesso. Dentro da proposta, vou pegar aqui a ferramenta de captura. Dentro da nossa proposta, a minha sugestão é que a gente consiga fazer um alargamento dessa fachada para trazer melhores proporções, tá? Então, a sugestão é criar um requadro aqui nessa fachada aqui em cima, fixar essa ponta aqui, tá? Para não sofrer com ação de distorção aqui, ok? Derrubar esse portão, tudo mais, criar um pórtico centralizado no que vai ser, né, o portão da galeria, tá? Criar um jardim aqui e outro jardim aqui, tá? Com as vitrines da primeira loja de um lado e do outro, tá? E fechar essa frente aqui em grades, mas para criar um efeito mais translúcido, né? Uma coisa que você consiga ver através mesmo com a galeria fechada, criar uma questão mais apelativa, mais chamativa, tá? Para o imóvel ficar bem atraente, tá, ok? Então, a minha proposta gira em torno disso. Hoje a gente tem um poste aqui de entrada de energia elétrica e a gente tem um quadro de medidores aqui, tá? A minha proposta é que a gente repita esse poste do outro lado para explorar um pouco da questão de harmonia, né? De equidistância, né? Fazer um espelhamento para poder fazer com que essa fachada fique proporcional e balanceada, porque hoje, como a gente tem uma parte na frente e outra parte recuada, essa fachada é toda desequilibrada para a esquerda, né? Aí a loja recua embaixo na esquerda, então cria essa sensação, essa estranheza, tá? E criando, né, essa cara aqui embaixo, como esse telhado que a gente tem aqui em cima ele é muito aparente e é um terraço não utilizado, a proposta é que a gente faça o desmonte desse telhado que está danificado, está tendo problema com infiltrações, e faça o remonte dele de uma maneira diferente, para que a gente possa, eliminando ele, ter menos fachada, somente aqui, né, daqui para baixo, para poder tratar, para poder reduzir o investimento de tratamento visual dessa fachada, tá? Então, agora vamos à proposta, né? Ao que interessa. Essa é a fachada existente de vocês, né? E a nossa proposta. Vou fazer um vai e volta aqui, né? O telhado, ele vai ser embutido nessa própria mureta que já existe. A gente não precisa construir mureta aqui para embutir esse telhado, ok? A gente cria um pórtico aqui. Ele pode ser em estrutura metálica e revestido em ACM, ou ele pode ser em alvenaria e revestido em ACM, tá? E aqui em cima a gente cria um outro pórtico, ok? Para poder fazer esse requadro, trazer essa questão de simetria para a fachada, ok? Então ficam fica um pórtico em cima e um requadro em cima e um pórtico embaixo, perdão. E o poste, né, que já existe aqui, a proposta é revesti-lo com a mesma pedra que vocês já utilizam na calçada e criar um outro do outro lado para criar mais uma entrada de energia. E dessa maneira a gente tem aqui um outro quadro de medidores. E a gente consegue dividir o lado esquerdo e o lado direito, né, em quadros de medidores, onde na parte de baixo a gente pode separar ali um medidor de água, isolar aqui no lado direito essa bomba, né, da água que a gente tem para bombear a água lá para cima, e na parte superior
totalmente isolada a elétrica da hidráulica, obviamente. Na parte superior a gente poder fazer os medidores das novas lojas, ok? Permaneço com a escada que já existe aqui, fazer a demolição é um custo muito elevado, então a gente permanece, fica com um segundo acesso, provavelmente verá trancado. Eu só pintei por dentro tudo de preto aqui, né, na representação. Então talvez pintar esse cômodo aqui de preto vai fazer ele dar uma desaparecida em relação à fachada, tá? Criei um jardim com plantas de baixíssima manutenção, tá? Em ambos os lados. Se fizer uma rega ali 2 vezes por semana, esse jardim aqui não dá trabalho. Fazer uma adubação aí 1 vez por mês, uma rega 2 vezesinhas por semana, fica bem tranquilo. Como tem a bomba aqui, a gente consegue esconder uma mangueirinha aqui para poder regar esse jardim, até para lavar a galeria, ok? Essa parte aqui que é recuada, ela continuou recuada, mas eu só fiz uma laje aqui que faz a cobertura dessa loja da frente. E em cima dessa laje, se vocês puderem observar, ó, lá no detalhe tem um ar-condicionadozinho escondido lá atrás, tá vendo? E essa fachada é uma fachada ventilada. Então a proposta é que a gente utilize do mesmo elemento aqui no portão principal e nesse fechamento de fachada lá em cima. Eu fiz um padrão, como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Em metalon 3050, que é um material baratíssimo. Então a gente consegue reduzir muito a expectativa de custo inicial que a gente tinha para desenvolver essa fachada. A gente tem esse formato aqui, nesse requadro em ACM, e esse pórtico revestido em ACM. O resto é tudo em metalon. Metalon é um material barato, pintado de preto. A gente consegue ter um impacto visual bem interessante, né? E consegue também fazer uma contenção de custos. Eu consegui chegar nessa alternativa. E pinta a casa toda de branquinho, tá? Os medidores, tanto as portas quanto a caixa e a parede frontal aqui a gente pinta em preto e dentro da galeria em branco para poder criar esse contraste, né? E esse apelo visual. Iluminação de baixo para cima no jardim, iluminação aqui na calçada, né? De baixo para cima no pórtico. Eu nomeei como Herren, né? O centro comercial, tá? Que é o nome da Débora. Eu achei muito impactante. Achei que valia a pena a gente utilizar, chama bastante atenção, tá? Esse Herren, ele está em letra caixa, com a frente no acrílico branco leitoso, e ele de noite acende, a letra acende, a lateral é pretinha, mas a frente acende. E aqui em cima do pórtico eu fiz uma espécie de base para acomodar as letras caixas, que centro comercial, mais alto do que a cabeça do pórtico, e coloquei uma iluminação de LED, né, uma fita de LED, um perfil aqui, de baixo para cima, para que acenda esse centro comercial preto, que ele não acende, a letra não acende, mas eu tenho uma luz de baixo para cima que ilumina essa letra. Já o Herren aqui é uma letra mais cara, como são menos letras, eu achei que a gente poderia tirar partido e chamar mais atenção com esse aqui acendendo. Esse nome acende à noite, ok? Passando para a próxima foto, né, a análise, os mesmos itens a serem observados, tá? Essa pedra aqui reveste esse poste para não ter essa manutenção de pintura, não ficar essa falha de acabamento aqui, então a gente reveste essa pedra, esse pilar aqui que a gente tem para a entrada de energia elétrica em pedra, e cria um similar ao outro lado, faz lá o pórtico. A loja existente aqui na frente permanece, tá? E a gente cria uma outra aqui nesse lado, né, que tinha um recuo, a gente avança e bate a laje em cima para botar os ar-condicionados de toda a galeria, ok? O telhado embutido, novamente, né? A gente pode reparar o telhado embutido, como a fachada fica mais simples de se resolver, tá? E menos manutenção num espaço que vocês não utilizam. E nos fundos, a gente avança, tá? 4 metros, ok? Esses 4 metros a gente consegue criar 2 banheiros aqui no lado direito e uma escada contornando e subindo por trás dos banheiros. E abaixo da escada fica um espaço para depósito. E aqui onde tem essa janela, a gente cria uma porta aqui nessas 2 primeiras folhas de janela, pode manter essas 3 seguintes, cria uma porta aqui que vira a entrada da casa de vocês, e a gente tem no fundo da galeria uma porta de enrolar automática, tá? Para que vocês possam fazer o acesso com o veículo de vocês quando a galeria não estiver em operação. Então a gente cria esse avanço, tá? Lá em cima, ó, por mais que a gente tenha embutido o telhado, essa área aqui da esquerda, onde já ficam as caixas d'água de vocês, a gente cria um cômodo grande, coberto,
tá? Com o telhado caindo lá para cima do outro telhado para fazer a coleta de água pluvial e descer pela frente, tá? Perdão. E a gente cria um ambiente aqui para posicionar as caixas d'água para abastecer toda a galeria e o imóvel residencial acima, tá? Partindo aqui para a visualização 3D, né, da galeria, nós temos aqui onde é a porta, né, que sobe para o imóvel residencial de vocês, que a gente tem uma escada que já foi constatada que não seria aprovável, né, pelas normativas do Corpo de Bombeiro. Então, conforme num futuro a ideia seja o imóvel residencial que existe acima se tornar salas comerciais, essa escada aqui seria inutilizada. Aí ela pode virar um depósito, a gente pode pensar um outro uso para ela no futuro. Por enquanto a gente permanece com ela aqui, a gente tem dois acessos, tem esse e tem um lá do fundo. Aí vocês utilizam o que for mais conveniente, porque quando tiver durante o dia, né, a galeria em operação, vocês podem entrar aqui pela frente para não ter que levar a porta e expor o quintal de vocês ao fundo da galeria. E quando a galeria estiver fechada, vocês levantam essa porta lá no fundo e podem passar com o veículo, tá? Aqui na frente a gente tem uma porta de enrolar embutida e ali no fundo a gente tem outra. Logo, essas lojas não precisam de portas de enrolar aqui nessas portas internas. E aqui na externa a gente coloca a porta de enrolar por dentro. Por que por dentro? Porque ela fica embutida no forro e a gente consegue pegar esse vidro, né, que hoje existe, que é uma porta de vocês, e trazer para fora, para poder ganhar ali 1 metrinho a mais de loja interno, tá? Para compensar, ganhar esse 1 metrinho a mais de loja interno, que ficam 2 portas aqui, né, para o escritório de advocacia da Débora, tá? Fica o banheirinho existente abaixo da escada ali para ela, tá? E em todas as outras lojas a gente fica sem banheiro, apenas a loja comercial. Então eu separo a parte dos fundos que não é utilizada no escritório de advocacia, divido ao meio e crio 2 lojas, tá? E no lado oposto eu repito, só que encostado lá ao fundo, né, uma vidraça, né, que cria essa vitrine da primeira loja, mais chamativa, mais atraente para a rua, ok? Então cria essa vitrine para a rua, transforma em vidro fixo, sem porta de acesso, a mesma coisa aqui, né, na parte do escritório de advocacia, e aqui fica um trecho de parede, né, que nós temos aqui uma estrutura. Tá? Então eu optei por deixar esse trecho que aqui pode ser um bom local para uma programação visual, para ter um banner falando sobre todas as lojas, principalmente quando a gente tiver as salas comerciais lá em cima. Eu preciso de identificação do que tem ali em cima, senão ninguém vai entrar na galeria e subir para ver o que existe lá. Então a gente deixa um espaço logo aqui ao lado da entrada para criar, né, esse local de banner, para poder fazer a identificação de todos os pontos comerciais existentes no imóvel, tá? Fui ao fundo e olhei para frente, tá? Aqui está marcado com um portão fechado, tá? Mas aqui a gente tem a visão de todas as portas. São 8 portas, sendo 4 lojas aqui, tá? No lado direito da entrada ou no lado esquerdo de quem olha de dentro para fora. Tá? Nessa construção que já existe, a gente está colocando 3 lojas e crescendo a 4ª loja para frente, batendo uma laje acima dela. Tá? E do lado direito de quem olha de dentro para fora, ou do lado esquerdo de quem olha de fora para dentro, as 2 primeiras portas do escritório de advocacia, e a gente cria mais 2 lojas. Então vocês mantêm o escritório de vocês aqui e cria mais 6 lojas, tá? Que eu já vou entrar no mérito da medida delas. E aqui ao fundo a gente cria um banheiro masculino e um feminino, sendo banheiros acessíveis, tá? Porta larga para entrar a cadeira de roda, espaço de giro suficiente para uma cadeira de roda poder girar, ok? Sanitário, lavatório acessível, esse seria o banheiro feminino, com as barras de apoio, tudo necessário, a botoeira para disparar o alarme, caso o portador de necessidades especiais, né, se acidente dentro do banheiro, tem como chamar socorro, tá? E no masculino a mesma configuração, só que a gente reduz o lavatório e inclui um mictório, tá? Para tornar mais dinâmico aqui o masculino, ok? Mais higiênico também. E acima da primeira loja do lado direito, que a gente estava conversando, né? Esse cantinho aqui é a varanda de vocês, tá? Da frente do imóvel. E aqui fica um local para que a gente possa locar todas as máquinas de ar-condicionado, tanto da casa, tá? Que no futuro vão ser salas comerciais também,
quanto das lojas abaixo. Então dá pra gente colocar bastante unidade condensadora de ar-condicionado. E aproveitando que a gente já tem essa laje num pavimento intermediário, eu não preciso subir com a escada desde o primeiro pavimento até em cima. Eu quebro o beiral aqui, um pedaço aqui nesse canto, que é as costas da parede do quarto de vocês, e quebro um pedaço do beiral aqui, onde é o banheiro de vocês, né, da suíte. E coloco uma escada aqui de marinheiro com essa proteção para que a pessoa possa subir daqui e passar, né, para o acesso de manutenção da cobertura, ok? Então, indo agora, né, para o nosso 3D, vamos fazer uma análise rápida, ok? O pórtico, né, central, vitrine de um lado. Se vocês não gostarem dessa ideia de colocar aqui, né, a identificação de todas as lojas, eu posso trazer essa vitrine mais aqui para o meio, para ficar mais perto da entrada, ok? E não, perdão, não posso não. Aqui tem bem um pilar aqui, ó. Aqui é o pilar da antiga garagem, da entrada de garagem, né? Quando eu olho por cima, que é a única coisa que eu acho que não foi citada ainda, como eu fiz para embutir esse telhado? Eu criei uma área impermeabilizada aqui que vocês podem revestir com chapa galvanizada de 1 metro de largura. Então a pessoa sobe por essa escada, entra aqui e ela tem esse corredor, essa circulação, né? E aí essa água desse telhado cai toda para cá, a gente reaproveita as telhas que você já tem, tá? Aproveita os metais que vocês já possuem também para criar esse telhado e cria essa casa mais alta aqui, tá? Onde a gente coloca essas portinhas, vou ocultá-las, e aqui dentro a gente loca as caixas d'água, tá? Eu loquei 3 caixas d'água de 2.000 litros, que dá 6.000 litros para a galeria, é mais do que suficiente, tá? Com uma sobra muito boa, então vocês têm um bom armazenamento de água para poder fazer, né, a autonomia. Em caso de ficar 2, 3 dias sem água, tem uma boa autonomia para aqueles 2 banheiros lá embaixo e também até para manutenção da galeria, tá? E aqui as 2 caixas da casa de vocês, que já estavam aqui 1.000 litros, né, duas caixas posicionadas na mesma posição exata que elas estão hoje, originalmente. Então a gente até o fundo a gente coloca mais 3 caixas de 2.000 litros, né? A gente consegue um acesso aqui, bota portas largas, bota 4 portas para ficar uma entrada bem larga. Caso precise fazer manutenção, remover, trocar, substituir alguma caixa d'água, não precisar desmontar o telhado, ok? E aí a gente consegue fazer essa descida aqui do tubo de calha por aqui, embutir ele e descer ele em algum canto aqui, né? Descer ele aqui, ó, engrossar essa parede, descer ele por aqui. Daqui ele passa por dentro do piso e desemboca na coleta de água pluvial na rua, tá? As telhinhas, a sugestão é pintar de branco, para elas poderem dar uma desaparecida. Não vou sugerir substituir, né? Que envolve muito custo. Se fosse fazer, eu sugeriria de fazer, né, em pedra, mas como a telinha já está ali, é só fazer uma pintura esmaltada branca e ela desaparece, tá? A gente cria uma estrutura aqui, aproveitando até uma peça do telhado para poder apoiar essa ponta que a gente vai criar, né, para poder isso aqui não sofrer uma torção com força do vento, ou até alguém fazendo uma manutenção, de repente tropeçar, esbarrar aqui, isso aqui não via a colapsar a estrutura. Então a gente tem esse reforço e a gente cria esse gradil similar ao da fachada para manter as máquinas aqui ventiladas, mas também para proteger que ninguém tenha como cair aqui, tá? O tabuleiro de xadrez em metalon repete no portão. Aqui é um portão 2 folhas, abre para a direita e para a esquerda, ok? E aqui a gente cria novamente o gradil, tá? É um gradil alto, tá? Mas preto, que o preto a gente consegue ver melhor através dele, tá? E o branquinho ele polui muito mais visualmente, ele pretinho assim esconde bem. É uma grade reforçada, resistente. Vocês também podem fazer, se optar, achar mais interessante, mais seguro, com um vergalhão liso, tá? Com a pontinha em cima. Os quadros, né, de medidores. Nos quadros eu removi as telinhas e entrei com uma pedra em cima, que está aqui mais dentro do campo visual, né, dentro da altura de uma pessoa para perceber. Então a gente cria um acabamento mais refinado com uma pedrinha, um mármore,
um granito, alguma coisa aqui num tom branquinho, acinzentado, tá? As letras, ó, a lateral pretinha e a frente aquele acrílico que fica aceso luminoso. Em cima do pórtico, né, a gente tem aqui uma base que assenta essas letras em 3D pretas, tá? Letra caixa em ACM, ok? Ao entrar, quando a gente... Só um segundo que eu me perdi aqui, fiquei dentro do letreiro. Ao entrar, conseguem perceber essa largura aqui? Hoje, a garagem de vocês começa aqui, onde está o vidro, tá? E ela vem até aqui, a entrada da garagem. A minha proposta é que a gente derrube, né, a parede que existe. Ó, se vocês olharem aqui, ó, a largura do pilar aqui, ó, o pilar permanece aqui. Todas essas divisórias internas, a proposta é que vocês não construam. E quando for alugar, vocês podem fechar eventualmente ou não, tá? Se a pessoa quiser alugar 2 lojas, vocês não precisam dessa divisória aqui. Quer alugar as 2 primeiras? É só não construir. Mas esse pilar aqui vai existir aqui logo na entrada da loja, tá? Então a gente está deslocando aqui essa parede, né, daqui para cá 1,20 m aproximadamente. E aí está nos sobrando aqui de passagem central 3 metros, que é um confortável mínimo aí para que a gente possa passar com o veículo e também para ter uma circulação boa interna na galeria. Se tiver uma lojinha de roupa, consegue botar um manequim aqui quando abrir a loja. Se tiver uma loja que queira chamar atenção, pode colocar um bannerzinho aqui fora, um tubete num tripézinho. Então dá para as pessoas das lojas colocarem um pouco dessas vitrines aqui para fora também durante o dia a dia. No final do dia eles são obrigados a guardar. Outro ponto importante que temos é o seguinte: o que faremos com o entulho, né? Porque a gente vai derrubar uma parede aqui, tirando, exceto os pilares, né, da frente até o fundo, de 11 metros. Então vai gerar um volume muito grande de entulho. Então o que eu vou propor que a gente faça com o entulho? A gente faça o preenchimento desse piso, tá? Vou voltar aqui no original de vocês. Hoje vocês têm um degrau para subir da calçada para um primeiro nível, e para entrar na loja vocês têm outro degrau. Então eu busquei um pouquinho de acessibilidade também, né? Então eu igualei tudo com esse primeiro nível aqui na calçada onde tem o piso, essa calçada recuada que vocês fizeram. A gente vai igualar a parte interna toda com isso daqui, ficando só as lojas do lado esquerdo mais altas do que o piso interno da galeria. Então quando a gente olha aqui, ó, nós elevamos o piso interno das lojas novas, né? E elevamos toda essa circulação e essa frente aqui toda, tá? Para poder igualar essa área aqui. A gente demole aqui para fazer o jardim e demole a calçada aqui para fazer o jardim. Mas a gente tem a demolição do muro, né? E de 12 metros de parede que possuímos aqui, né, desse lado. Então é bastante volume. Então a gente vai compactar esse entulho todo no piso, vai preencher os espaços entre eles, provavelmente com uma terra, com uma areia, com um barro, um material que for mais fácil para vocês encontrarem, que seja compactável, e vai elevar todo esse piso, ficando as lojas do lado esquerdo mais altas, né, porque não vai ter volume suficiente para preencher tudo nessa altura, mas diminuindo um degrau nas circulações de vocês aqui. Então vocês têm a rampa da calçada, que existe hoje, e a gente vai ter uma nova rampinha onde fica o portão, tá? Para poder fazer essa diferença de desnível, para a gente ter essa acessibilidade, tá? Então todas as lojas da direita são acessíveis por usuários de cadeira de roda, a da esquerda já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas os lojistas podem também colocar uma rampinha plástica parafusada removível aqui nessas portas também, caso seja interessante, de acordo com o tipo de comércio que for ser praticado aqui, tá? Iluminação em perfis de LED e spots, né? Essa frente aqui vocês possuem, né, as mãos francesas que são inclinadas. Então eu criei um forro inclinado com 2 perfis de LED que traz bem essa modernidade, né? E ocultei essa estrutura aqui por cima desse forro para poder deixar todo o destaque de fato para esse emolduramento e para esse pórtico central, tá? Quando a gente vai ao fundo, a gente tem uma porta de enrolar que fica fechada em horário de funcionamento das lojas, tá? E do lado esquerdo aqui a gente tem os 2 banheiros,
o masculino e o feminino. E do lado direito ficou só uma parede fechada, que eu posso sugerir que vocês façam, né, mais uma loja, mas aí tudo vai também da avaliação de custo, né, de implementação. Pode ser também uma loja que seja construída no futuro. Basicamente, como é que eu fiz essa ampliação aqui? Tá? Vou confirmar até aqui, são 4,10 metros. Tá? Eu avancei 4,10 metros, somente ali de onde se faz o arremate aqui, né, da loja para frente, quer dizer, para os fundos, né, para dentro do terreno. Criei uma escada dividida em 3 lances, com a largura de 1,20 m, respeitando as normas, né, do Corpo de Bombeiros, para caso no futuro, quando vocês forem transformar isso aqui em galeria, vocês desabilitam essa escada e criam uma outra parede aqui, isolando esse fundo, e removem essa porta. Então a pessoa acessa por aqui a galeria lá pelos fundos, ok? As salas comerciais de cima. E hoje, caso vocês achem interessante, eu acho que não há problema, a gente pode criar uma parede aqui, fechar esse muro e expandir esse telhado. Esse telhado é um telhado térmico, tá? É uma telha que é de alto custo, mas você gasta menos com estrutura e você tem uma obra muito mais rápida, tá? Então, telha sanduíche, telha térmica, os 2 banheiros, né? Eu vou ocultar a telha para que a gente possa observar. Ó, o forro fica assim, tá? Com a porta de enrolar embutida, tá? Esse forro para afastado da parede para embutir essa porta, tá? E o motor dela, tá? E aqui eu tenho também o forro dos banheiros, né? E aí a gente pode reparar que é o finalzinho da galeria, essa expansão, né? Que é só essa circulação, essa passagem, tá? E aqui, né, abaixo da escada fica todo um depósito. É bem ruinzinho de acessar, mas é um bom depósito, tá? E a gente tem aqui o banheiro feminino, tá? E o banheiro masculino, para atender a galeria. E se vocês acharem por bem interessante, a gente pode acrescentar mais uma loja aqui. Não sei se é o momento ou não, aí vocês me dizem o que acham, tá? E quando a gente pega para olhar a planta baixa existente, a gente consegue entender as ações que foram tomadas, tá? Hoje vocês têm uma grande loja do lado de cá, que tem o desnível da calçada, depois a gente tem um outro desnível do meio-fio, né? O desnível do meio-fio, desnível da calçada interna, e depois tem o desnível para entrar na loja e a porta recuada. A gente está trazendo essa porta para frente e está pegando esse nível que existe aqui e preenchendo toda essa outra área aqui, ok? E esse lado aqui existe apenas uma construção recuada, né, em relação a essa outra construção aqui. Então, ó, essa linha tracejada mostra o andar de cima, né? Essa construção faz esse recuo. A proposta é que a gente alinhe, né, essa frente para criar uma fachada mais única, tá? Que a gente faça demolição das paredes, mantendo sempre os pilares. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pilares. Então a gente vai manter esses pilares, vai demolir a parede entre eles e vai demolir essa parede aqui apenas. Essa do fundo a gente só fecharia a janela. Se vocês acharem que a gente deve crescer a loja aqui, a gente também demole ela, tá? E a gente constrói essa nova parede mais à frente aqui. E a gente fecha uma loja a mais aqui nessa área aqui, alinhada com essa outra loja, para a gente ter uma fachada reta, tá? E dessa maneira a gente fica com essa divisão. Então aqui acaba ficando para o quintal, que pode ser um depósito, pode ser uma vaga, pode ser uma área gourmet para vocês, ou pode ser mais uma loja até maior do que as outras, ok? E aí a gente faz o que? A gente tira essa porta que era recuada aqui e traz ela para cá como vitrine, bota a porta de enrolar por dentro para ter segurança, tá? Tem uma porta de enrolar aqui nessa frente da galeria, que a gente vai ter que fazer redução, e tem outra porta de enrolar aqui nesse fundo da galeria, ok? Os 2 banheiros aqui no fundo, tá? O depósito abaixo da escada, a escada sobe por aqui, tá? A gente tem o escritório de advocacia grande com 2 portas, pode até uma ficar trancada e a outra aberta. E no futuro, caso vocês optem por não utilizar mais, mudar o escritório de local, vocês podem simplesmente fechar aqui com uma parede em drywall, tá? E vocês têm novamente 2 lojas, sendo que uma ainda fica privilegiada com banheirinho, tá?
ficamos aqui com um total de 6 lojas para locação, mais o escritório de vocês. No lado esquerdo, as lojas têm 2,60 por 4,22 cada uma, tá? No lado direito, as lojas têm 4,15 por 2,80. Então ficou basicamente a mesma medida, mudou muito pouco. Falando em metragem quadrada, as lojas do fundo do lado esquerdo têm 12 metros, ponto 10, e a do lado direito tem 11,48, então elas estão com áreas bem similares, as lojas, exceto essa, que é maior, é o escritório, né, de vocês, que ficou com 16,60 de loja, mais 2,88, que dá quase 20 metros quadrados aqui, essa loja da frente aqui, tá? As duas da frente com vitrine, e quando a gente observa a planta, ó, na planta fica muito claro, né, a estrutura que vocês já possuem, aonde ficava, né? Então essa estrutura permanece, tá? E a gente amplia para frente aqui, tá, com alvenaria, e fecha aqui com alvenaria. Todas as portas em blindex, tá, de 2 metros, 2 por 2,10, tá? Os rodapés da galeria toda feito na mesma pedra da calçada, tá? Apenas os rodapés para não encarecer demais, e um revestimento de 1 por 1 antiderrapante na circulação, né? Toda a área de circulação externa às lojas, e aí um revestimento menorzinho, mais modesto, um porcelanato aí de 75 por 75 dentro das lojas, sempre acetinado, nada brilhoso, porque o brilhoso arranha, o acetinado ele tem uma manutenção mais simples. E aí esse pilar aqui justifica, né, essa vitrine estar mais para o canto, e aqui fica o espaço para fazer, né, aquele quadro com o número e a atividade de todas as lojas, igual tem em todos os prédios comerciais, né, onde tem a recepção, fica o recepcionista. Aqui não teríamos um recepcionista, porque é um prédiozinho apenas de 2 andares, mas a gente consegue fazer uma lona grande ali, um letreiro, um luminoso, o que for, com o nome de todas as lojas que tem, a numeração de todas as lojas, né, tanto embaixo, mas principalmente para atender quando a gente transformar o segundo andar num futuro, né, em salas comerciais. Aí tem todas as identificações aqui na entrada, tá? O portão ele fica recuado em relação ao muro, tá? Eu criei aqui uma estrutura metálica, né, com ACM, mas pode ser feito em alvenaria, tá? Fica a critério de vocês. A cerca, né? Aqui o quadro de medidores com o poste na frente, igualmente no outro lado o quadro de medidores com o poste na frente, tá? O jardim de bromélias, agave e palmeira fênix, e dessa maneira fica a distribuição. E aqui nesse fundo a gente tem 4,10 metros por 4,23, que dá uma loja de um pouco mais de 16 metros quadrados, caso vocês queiram fechar uma parede aqui, elevar o muro e criar mais um trecho de telhado. Então vocês, hoje, nessa proposta, a gente está criando 6 salas para vocês alugarem e manter o escritório de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode criar uma loja que seja beneficiada pelo espaço, porque como ela está no fundo, né, ela ganha esse benefício. A gente cria uma loja um pouco maior aqui de frente aos banheiros, e a gente cria os 2 banheiros no fundo lá, para não ter que criar banheiro em todas as lojas. Dessa maneira a gente simplifica e barateia as nossas instalações, tá? Esses banheiros a gente pode fazer a ventilação mecânica saindo por debaixo da escada ou saindo até pelo telhado. Se acharem interessante, a gente também pode criar clarabóias, né, para fazer ventilação. Então a gente tem solução para ventilar isso aqui sem ser janelas, ok? Vou voltar aqui para perspectiva, né? E dessa maneira ficou aí a proposta, né, do centro comercial, mantendo a calçada de pedra, levando essas pedras lá para dentro como rodapés, a iluminação bem moderna, tá? A porta de enrolar aqui fica embutida também no forro, como lá no fundo. Iluminação moderna, fazendo um forro inclinado aqui para ocultar as mãos francesas. A ampliação dessa laje, né? Toda essa área aqui lateral aqui a gente está concretando uma laje nova e fazendo, né, essa mão francesa conforme o resto da frente que existe, para que a gente possa fazer esse forro inclinado arrematando, né, aqui nesse requadro metálico com ACM que fica fixado na fachada, tá? Dessa maneira a gente consegue atingir esse resultado, ok? Pinta tudo de branquinho, só essa frente aqui que fica virada para ruim preto ou um cinza bem escuro. A gente chega finalmente aí a esse resultado, né, dessa fachada
o comercial. E respeitando uma ventilação, vocês ainda têm uma vista da rua aqui dessa varanda, né? E também não mata a ventilação do imóvel acima, tá? Então, vou enviar esse vídeo para vocês agora. Vocês não precisam me responder de imediato. Eu sei que é muita informação, eu falo bastante, eu estou há 35 minutos falando. Então, levem o tempo que precisarem para ver, rever, entender, pensar, ponderar, tá? Conversem, pensem, e aí vocês me deem um retorno se vocês querem fazer algum ajuste, se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer como seria feito, ou porquê de alguma decisão que foi aqui tomada, caso não tenha ficado claro aqui, né, nessa apresentação, tá? E qualquer dúvida ou solicitação de ajuste, vocês falem comigo, que aí a gente faz isso novamente, eu faço uma nova apresentação, provavelmente mais curta, após ajustes caso necessário, tá? E aí, o projeto sendo aprovado, eu parto para a etapa de documentação. Eu não posso documentar, né, fazer aquela planta com medida e tudo mais, enquanto a gente não tiver decidido de que é isso. Então eu preciso de que a gente tenha uma certeza, que a gente bata o martelo, para que a gente possa definitivamente, né, produzir o material que a gente vai utilizar para tocar a obra, tá? Isso aqui é um estudo em 3D, todas as medidas estão aqui, eu medi aí, então isso aqui tudo está em escala, proporções reais, né? Então, todas as medidas aqui vão ser passadas para outro programa onde eu vou criar as plantas e o material técnico, detalhamento de iluminação, detalhamento, posicionamento de itens, tudo mais, né? Ó, dentro das lojas, ó, cada loja tem apenas um pontinho aqui nessa frente, que as lojas são menores, e nas lojas do fundo, né, nas demais lojas, a gente fica com 2 pontinhos dentro de cada um de iluminação. Até isso também eu já entrei no detalhe, tá? Nos banheiros apenas um ponto central. A gente pode ter as arandelinhas em cima do espelho para iluminar o espelho, perfis de LED, spots, painéis de LED, uma iluminação bem simplificada, tá? Perfis de LED novamente, para que seja simples a manutenção, para que seja prático e para que traga esse efeito, esse impacto, né? Para que as pessoas se sintam convidadas a entrar. Essa porta aqui do fundo eu representei ela preta, mas vocês podem também chamar um grafiteiro, fazer um desenho, botar o nome da galeria, ou fazer alguma arte diferenciada aqui, né, nessa porta, para quando ela estiver arriada a pessoa não veja uma porta preta ao fundo, tá? Não vejo problema com a porta preta, fica bem minimalista, mas a gente também pode pensar, né, em convidar um artista local, um pintor, um grafiteiro, alguém que faça uma arte bacana para estampar aqui, mas algo que seja coerente, que faça sentido e que dialogue, né, com o centro comercial que a gente está propondo construir, né, no imóvel de vocês. Tá bom? No mais, eu espero que vocês gostem e que tenham uma excelente semana, tá bom? Aí eu fico no aguardo do feedback de vocês, ok? Um abraço, até breve.